Olá pessoal, professor Luiz aqui para mais uma aulinha de ciências. Vamos falar hoje sobre os biomas brasileiros. O Brasil possui 6 grandes biomas. Vamos começar falando pelo maior de seus biomas, o bioma Amazônia. Mas primeiro vamos entender o que caracteriza um bioma, o que é um bioma. Um bioma é um conjunto de ecossistemas com características semelhantes, principalmente a vegetação e o clima. Para que um determinado tipo de vegetação se desenvolva em um local, né, o clima tem que ser de acordo com as adaptações daqueles vegetais. Se os vegetais não se adaptarem ao clima, então eles não se desenvolverão naquele local. Tem alguns tipos de vegetais que gostam de climas secos. Já outros vegetais se adaptam a climas mais úmidos. O território brasileiro ele é caracterizado por ter um clima tropical. O clima tropical é aquele onde há grandes quantidades de chuva e um clima quente, ou seja, clima quente e úmido. Então, a maior parte dos nossos biomas vai se adaptar a esse tipo de clima. Porém, como o Brasil é um país de dimensões continentais, ele abrange outros tipos de climas também. Como, por exemplo, mais para o lado da região Nordeste, temos um clima mais seco, um clima quente e seco, né? Onde os vegetais que se adaptam aí são aqueles, né, mais adaptados, né, que possuem características adaptativas para falta de água, né? Então, o Brasil é um país que possui 6 tipos de biomas diferentes, sendo o bioma amazônico o maior deles e se encontrando na região Nordeste, na região norte do nosso país, Nordeste não, desculpa. Então vamos falar um pouco mais agora sobre o bioma da Amazônia, o bioma amazônico. Ele é o maior bioma brasileiro, ocupa cerca de 50% do nosso território, ou seja, é 49% do território brasileiro. Quase metade do nosso território é só o bioma amazônico, a floresta amazônica. O clima da região amazônica é um clima quente e úmido. Quente porque se encontra na região tropical, né? Perto do trópico, perto da linha do Equador, que é o centro do planeta, onde bate uma maior incidência de raios solares, né? Esquentando mais essa região que as outras regiões do planeta. Então, por causa da grande incidência de raios solares, a região amazônica possui um clima muito quente. E é úmido por quê? Porque lá há uma grande evapotranspiração. A evapotranspiração ocorre pela transpiração da água dos lagos e dos rios e também pela transpiração das plantas. As plantas também contribuem para que a água suba para a atmosfera. Então, a água evaporada dos rios, dos lagos e da transpiração das plantas e dos animais ali presentes vai para a atmosfera. A atmosfera se torna muitíssimo úmida. Com a grande umidade da atmosfera se formam bastantes nuvens. Como se formam bastantes nuvens, há uma grande incidência de chuva, tornando o clima lá um clima bastante úmido, caracterizado por ter bastantes chuvas durante o ano inteiro. E aí a vegetação que está adaptada a essa região é uma vegetação de árvores de grande portes que
se desenvolvem, né, no clima onde há uma grande abundância de água. A biodiversidade de lá é muito grande, a região amazônica possui uma grande biodiversidade, tanto na sua fauna como também na sua flora. Entre as árvores características da Amazônia, temos a seringueira, que quando a sua casca é retirada, quando ela sofre pequenos golpes, ela libera o látex, que serve para produzir a borracha. Temos também o açaí, né, que gira a economia do local. Temos o guaraná também, né, uma planta característica da região amazônica. Temos também a Vitória régia, que é uma planta adaptada à água, né? Suas raízes vão até o fundo dos lagos onde ela se encontra, e ela possui uma única e grande folha que fica fora da água. A fauna da região amazônica também é bem diversa, se destacando os insetos. A maior biodiversidade do mundo em insetos é da região amazônica. Temos também a onça-pintada, temos macacos, grande diversidade de macacos, temos mamíferos aquáticos como o peixe-boi, temos também outros tipos de peixes bem característicos como o peixe elétrico, né? E aí temos esses que são algo. A arara também se destaca na fauna da região amazônica, também é característica da região amazônica. Temos também lá também, né, além dessa grande biodiversidade, as suas árvores são árvores frondosas, árvores de grande porte, com folhas grandes. É uma floresta bem densa, as árvores são bem juntas umas das outras. O solo da região amazônica possui 3 regiões características, que é uma área seca, onde o solo durante o ano inteiro ele fica seco. Temos uma área que o solo é parcialmente inundado, uma época do ano, na época das cheias, ele se torna inundado. E temos a área da Amazônia alagada, né, que o solo fica durante o ano inteiro submerso na água. O solo da região amazônica, por incrível que pareça, é um solo pobre, não é um solo fértil. Ele se tornou fértil após o desenvolvimento da floresta. Há uma grande taxa de decomposição, né, de partes de vegetais que estão no solo, né, e também de seres mortos no solo. Com essa decomposição é liberada a matéria orgânica desses seres para o solo e assim o enriquecendo. O grande perigo, né, do desmatamento que está ocorrendo na região amazônica é que, como o solo é pobre, se retirar as árvores, né, desse solo, não haverá mais essa grande taxa de decomposição e não se formará mais essa camada de matéria orgânica. E será muito difícil uma reconstrução da floresta, o replantio das árvores, pois, como o seu solo é pobre, muito dificilmente se desenvolverá uma outra floresta. Por isso há o grande perigo, né, do desmatamento da floresta amazônica. Outra coisa, né, há um mito, né, que diz que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso é mito. Todo o oxigênio que é produzido pela fotossíntese das plantas da Amazônia é consumida pelas próprias plantas e pelos animais, pelos outros seres vivos que ali também vivem. Pouco do oxigênio produzido pela floresta, né, sai da floresta, a maior parte é consumida lá. Outra coisa, a floresta amazônica nesses últimos anos vem sofrendo um grande desmatamento. Esse desmatamento está se dando pela exploração da madeira. Estão querendo abrir
regiões, né? Grandes espaços para a criação do gado e para a plantação de monoculturas. Ok? Então, essas são as características da floresta amazônica. E ficamos aqui. Na próxima aula voltamos com o próximo bioma brasileiro.